A paz, a graça e o amor de Cristo Jesus. Olha, a vocação de pastor, ela era a mais simples possível lá naquela região da Palestina. E por sinal, era uma das mais antigas também. E havia um ditado popular que incluía na lista de profissões que um bom judeu não devia ensinar seu filho a ser pastor. Ninguém queria ser pastor. E, além disso, o salário não era tão significante, era quase inexpressivo. As casas que eles moravam eram as piores possíveis. Roupas muito simples. E ninguém queria isso, ser um pastor. Mas, quando nós olhamos aqui para Jesus, nós vemos que ele não se apresenta como um general, como Naamã, por exemplo, como Davi. Ele não se apresenta como um alto oficial, como aquele eunuco. Mas Jesus, ele se apresenta para todas as pessoas com o título de pastor. A gente vê que às vezes as pessoas, elas se importam muito com isso. Mas Jesus, ele se preocupa com a essência. E quando nós olhamos aqui, neste capítulo 10, nós deparamos Jesus usando mais uma vez esse título. Agora, por que que ele estava usando esse título? Por que que ele vai contar essa parábola? Esse capítulo 10, ele está ligado ao capítulo 9. Muitas pessoas admiram bastante as parábolas de Jesus Cristo, mas não sabem por quê. Por que que Jesus estava falando dessa parábola? O que que ele queria dizer com essa parábola? O que que estava acontecendo naquele momento em que ele estava proferindo essa parábola? O contexto aqui era de uma pessoa cega. E quando nós olhamos na nossa época, na época atual, nós vimos essas pessoas disputando Olimpíadas, né? Aquelas pessoas que são deficientes, disputando Olimpíadas, fazendo competições, a nível até mesmo de pessoas que são sadias. E é interessante que essa história é baseada num homem, que naquela época, uma pessoa que era deficiente, ela era jogada num canto. Uma pessoa que tinha uma determinada deficiente, ele virava mendigo. Ele era esquecido pela sociedade da época. E quando nós vimos aqui, ninguém cuidou daquele homem. Ele participava de uma classe de pessoas, e aquela classe de pessoas não deram importância para ele, não cuidava dele, até que um determinado ponto, este homem encontra-se com Jesus, e quando ele encontrou com Jesus, a vida dele mudou. Quando fala aqui na leitura que o nosso irmão Wesley leu para nós, ele era um cego de nascença. E Jesus, ele curou esse cego. E é interessante aqui que quando nós olhamos aqui, que
no versículo 8 do capítulo 9, então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é esse que estava sentado pedindo esmola? Que situação! Aqui às vezes, quando nós aqui na igreja, de vez em quando nós encontramos com pessoas aqui na Praça da Estação. E você sabe de uma coisa? Todas as pessoas são importantes para Deus. Todas as pessoas carecem de ouvir a mensagem de Deus. Todas as pessoas merecem de uma orientação, porque são seres humanos e precisa de Deus. Só que quando aqueles religiosos viram que aquele homem, o estado daquele homem era diferente, que ele havia sido curado, em vez de se alegrar, em vez deles admirar, em vez deles abraçarem ele e falar: agora eu vou te ajudar, pelo contrário, começaram a questionar e a fazer perguntas para aquele homem. E quando chega aqui no capítulo 9 mesmo, no versículo 35, Jesus havia ouvido que em vez deles ajudarem aquela pessoa que era cega, pelo contrário, eles estavam expulsando ele do meio deles, por causa daquilo que Jesus tinha feito por ele, por causa da declaração que eles haviam dado para aquelas pessoas, de que Jesus havia os curado. Jesus agora estava devolvendo a vista para aquelas pessoas, para aquele homem, e por causa disso, diz aqui no versículo 35 do capítulo 9: ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrando o homem, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ninguém quer. Quando você está bem, quando você está com saúde, quando você está financeiramente bem, quando você é jovem, quando você não está doente, você vai ver que você está cheio de amigos, mas deixa essas coisas faltar na sua vida. Os seus amigos vão te abandonar. Aquelas pessoas que você tinha como amigos vão te deixar. Eles vão procurar outras pessoas mais interessantes que têm essas coisas. E foi justamente isso que aconteceu com esse cego de nascença. Ele tinha visão, mas ele era mendigo. Ele não tinha nada. E ele estava precisando de um pastor, como cada um de nós precisamos. Nós precisamos ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Nós precisamos de orientação. Nós precisamos encontrar a paz. Nós precisamos resolver os conflitos que às vezes eu e você nós temos conosco mesmo. E nós precisamos ouvir a mensagem poderosa de Jesus Cristo. Interessante que nós vimos aqui que Jesus encontra com ele. Agora Jesus vai cuidar da vida espiritual daquele homem. Vai cuidar daquele homem, vai atrair aquele homem para si. Aquele que era rejeitado por todos foi aceito
por Jesus. E no versículo 36, depois que Jesus fez essa pergunta: crês tu no Filho do Homem? A mesma pergunta que foi feita para Luana. Olha o que aquele homem respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Aquele homem que era cego, que nunca tinha visto nada, de repente está na frente de um homem que lhe faz uma pergunta. Ele nem sabia quem era Jesus. E quando nós olhamos aqui, Jesus se apresenta para aquele homem e diz: já os tem visto. No versículo 37, é o que fala contigo. Aquele homem que havia curado aquele cego não conhecia e nem sabia quem é que tinha feito aquilo. E quando nós olhamos aqui, a afirmação dele no versículo 38, ele então afirmou: creio, Senhor, e ele o adorou. Por causa deste motivo, por causa deste quadro aqui em que a palavra de Deus descreve, Jesus se apresenta como um pastor que se preocupa com aquele homem e mostra para aqueles fariseus que estava questionando, que expulsou aquele homem que necessitava de carinho, que necessitava de apoio do seu meio, mas Jesus o acolheu. E Jesus explica que ele é o bom pastor. Então, quando nós lemos aqui essa parábola do Supremo Pastor, nós vimos aqui, no capítulo 10, versículo 9, Jesus se apresenta como uma porta e fala assim: se você precisa de uma oportunidade e você não tem, se você necessita de uma oportunidade espiritual e você não tem, se você precisa de cuidado e você não tem, essa porta é a oportunidade agora. E quando nós olhamos aqui, nós vimos que Jesus fala: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Versículo 10, ele diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Versículo 11, ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor. Quando fala bom, não quer dizer que ele é um qualquer pastor, mas que ele é uma pessoa nobre, ele é uma pessoa excelente. Talvez você possa ter tudo na sua vida, talvez você seja uma pessoa que não necessita de nada aqui nessa terra, mas talvez você não tenha paz. Talvez quando você deita na sua casa, você se encontra perturbado por causa das suas atitudes e das suas ações, por causa dos seus pecados. E quando nós olhamos aqui, essa porta é a oportunidade para você ter paz, para você ter tranquilidade. E Jesus, ele se apresenta como o bom pastor, o excelente pastor, ou seja, é o pastor dos pastores. Os pastores, às vezes, da igreja, estão sempre preocupados em cuidar de outras pessoas, mas nós temos o Supremo Pastor, que cuida de cada um de nós. Uma certa vez, o meu filho, ele preocupado comigo, ele virou: pai, você precisa cuidar de você.
Você precisa ter mais tempo para você. Olha, quando você cuida das pessoas, quando você ama as pessoas, quando você se importa com as pessoas, o Supremo Pastor cuida de você. Você é nutrido pelo Supremo Pastor. Deus não te desampara por você fazer o bem. Cada pessoa é importante. Jesus, ele olha para cada pessoa na sua individualidade, na sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe daquilo que você carece. Ele sabe daquilo que vai você ter uma vida plena. E aqui, quando nós olhamos aqui, ele diz aqui no versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele estava querendo mostrar para aquelas pessoas o que é cuidar, que aquela pessoa, que aquele cego ou qualquer outra pessoa era importante. E quando nós olhamos aqui no versículo 11, existe aqui um outro personagem que fala que é o mercenário. O mercenário, como eu falei para vocês anteriormente, ele só quer tirar proveito, só quer justamente tirar tudo que as pessoas têm. Se você é jovem, ele quer tirar sua alegria de ser jovem. Depois que acabar, se tem saúde, se tem dinheiro, se tem qualquer uma outra coisa, esse é o papel do mercenário. O mercenário está interessado no dinheiro. E essa palavra mercenário, traduzida no grego, quer dizer aquele que trabalha por dinheiro. Ele não está interessado na vida ou no bem-estar das pessoas, mas ele está interessado apenas naquilo que ele irá ganhar. Não porque ele seja ruim, mas porque ele é mercenário. É porque ele não é um pastor, ele é mercenário. É por isso que Jesus se apresenta como pastor. Ninguém quer ser pastor. Todo mundo quer ser o quê? Um gerente, não é? Quer ser uma pessoa de alta posição, um general, mas ninguém quer cuidar uma das outras. E quando nós olhamos aqui para esse texto, Jesus fala que o mercenário, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo a arrebata e a dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O Supremo Pastor, ele quer cuidar de você. Quando nós falamos aqui ovelha, pastor, eu estou falando de pessoas. Igreja é feita de pessoas. O local onde que nós reunimos é importante, mas o que seria desse local se não fosse a presença de Jesus Cristo, a presença de Deus na nossa vida, a orientação de Deus na nossa vida e cada um de vocês? Dê um abraço no seu irmão que está do seu lado, por favor. Às vezes as pessoas, elas caminham longas jornadas na nossa vida, e às vezes a gente nem percebe o que elas fazem pela nossa vida. Na maioria das vezes, nós não sabemos agradecer.
Nós não paramos para refletir nisso. Às vezes a gente só sabe reclamar. E Jesus, nessa manhã, quer ensinar para mim e para você uma boa lição de se importar com a vida das pessoas. Eu vou deixar um desafio aqui para você nessa manhã. Se você ainda não teve a oportunidade de ser conduzido por este pastor, não prestou atenção nas palavras da essência de Jesus Cristo, eu convido você a dar atenção à voz do Supremo Pastor. Uma das qualidades das ovelhas é de ouvir. Se sabe, eu tive a oportunidade, quando se imagina rebanho, imagina lá alguns pastores, né, um pastor, e ele tocando atrás, tocando, né, que quem não é pastor, toca as pessoas, conduz a vida das pessoas assim, toca o vamos que vamos, se tem um cachorro, taca a pedra nele, né, quando está querendo, se tem um cachorro igual o meu, lá em casa, que quando eu abro o portão da garagem, eu tenho que ficar 5 minutos correndo atrás dele. Mas você sabe, Jesus, Ele é o pastor, Ele vai na frente, mostrando o caminho em que aquelas pessoas que estão ouvindo a sua voz devem passar. Em João 14, no Evangelho de João, ele fala assim: eu sou o caminho. Que interessante, né? A verdade e a vida. Gente, se Jesus tocou no seu coração nessa manhã, não perca tempo. Ouça a voz do pastor. Jesus não está convidando você para ser um religioso, mas pelo contrário, Jesus está chamando você para ser um discípulo de Jesus Cristo e fazer diferença na vida daquelas pessoas que estão próximas de você. Se você que está nos visitando hoje, se você deseja conhecer mais da palavra de Deus, a gente tem o nosso evangelista aqui, tem o presbitério, nós temos nosso irmão Samir, existe uma porção de pessoas que você pode compartilhar, que pode estar orando para você. Que Deus seja louvado, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos ficar todos de pé, nós vamos